Minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com satisfação que estamos retornando mais uma vez a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. É com satisfação que retornamos e retomamos os nossos estudos da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um estudo de o Livro dos Espíritos. Após um tempo sem fazermos aqui os nossos estudos, é com alegria que retomamos neste momento a nossa rotina de estudos. Por isso, agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Agradeçamos a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradeçamos a Jesus por todos os ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor aos espíritos amigos. Também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes, que nos auxiliam nestes estudos, compartilhando, comentando nestes estudos, auxiliando assim na semeadura da boa semente. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então, hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo, o terceiro estudo, com base na questão 257 de O Livro dos Espíritos, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. Realizamos 2 encontros refletindo com base neste ensaio teórico que é bastante extenso. Então hoje realizaremos o terceiro estudo, o terceiro encontro com base nestes ensaios teóricos que Kardec nos deixou aqui. E para contextualizarmos acerca deste assunto, deste ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos ou nos espíritos, é importante que lembremos alguns pontos básicos que lemos e comentamos nos 2 encontros anteriores. Então, iniciando este ensaio teórico, este item 257, Kardec nos falou acerca do corpo na condição de instrumento, da dor. Da mesma forma, na sequência, ele nos fala acerca da alma, que a alma tem a percepção da dor. E mais adiante Kardec nos fala acerca do perispírito, que um estudo mais aprofundado do perispírito seria necessário e é necessário que realizemos estudos acerca do corpo do espírito, que é o perispírito, e também o perispírito exerce a função de laço para união entre a alma e o corpo. Então Kardec diz que o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Então assim Kardec nos falou no início deste ensaio teórico acerca do corpo físico como instrumento, nos falou acerca da alma, nos falou acerca do perispírito,
que é este laço fluídico que une a alma ou espírito ao corpo físico. E mais adiante, Kardec nos falou acerca da liberdade da alma quando da morte do corpo físico, que liberto do corpo, a alma ou espírito pode sofrer, mas este sofrimento não é corporal, porque uma vez liberto do corpo físico, a alma não tem mais este sofrimento, esta dor física, mas sim moral, como Kardec falou mais adiante. E aí ele diz na sequência que a experiência nos ensina que no momento da morte o perispírito se liberta, mais ou menos lentamente, do corpo, a depender da evolução, do esclarecimento de cada criatura. Então o perispírito se libertará mais ou menos rápido do corpo físico, e a dor que ele sente não é propriamente uma dor física, mas uma dor moral. E ainda Kardec nos diz mais adiante que durante a vida o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito. Então, durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito. Porque é o perispírito que faz esta união entre alma e corpo físico. Então, o corpo físico, conforme aqui Kardec anotou, recebe as impressões exteriores, ou seja, do ambiente exterior, e as transmite para a alma através do laço fluídico, ou seja, através do perispírito, pois é no espírito que está a consciência, não é no corpo físico. Não é no nosso corpo físico em que nós encontramos a nossa consciência, mas sim no espírito. E ainda Kardec, conforme estudamos nos 2 encontros anteriores, Kardec diz da seguinte maneira que as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, ou seja, o perispírito nesta condição de laço, esta união corpo físico e matéria, é quem leva e traz estas sensações. Então, as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, da mesma forma que as sensações desagradáveis. Então, as sensações agradáveis e desagradáveis são transmitidas ao espírito por meio do perispírito. E ainda ele diz que percepção, sensação, audição, visão, tudo isto existe. Sabemos que existe a percepção, a sensação, a audição e assim sucessivamente. Então, assim, fechamos este parêntese com esta contextualização acerca deste ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, para darmos continuidade nesta terceira parte, dizendo da seguinte maneira, conforme anotado por Kardec, dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria. Queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia no nosso mundo ou em nosso mundo. Então aqui Kardec lembra e assim deixou anotado para todos nós, nos esclarecendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria quando em condição mais elevada. E ainda ele acrescenta: o mesmo não ocorre com os de perispírito mais denso, que percebem os nossos sons e os nossos odores, embora não façam por uma parte da sua individualidade.
como quando em vida. Poder-se-ia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e chegam assim ao seu sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de um modo diferente, e pode ser também com uma impressão diferente, o que produz uma modificação na percepção. Então aqui Kardec nos mostra e nos esclarece acerca desta diferença enorme das percepções, sensações em relação aos espíritos, a depender da escala evolutiva de cada criatura. E aí ele segue dizendo que eles, os espíritos, ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. E isso, sem sombra de dúvida, a depender da evolução da criatura, a depender da evolução da entidade espiritual, porque dependendo da pouca evolução do espírito, ele precisa, para nos entender, ele precisa ouvir a nossa voz, porque ele não terá condições de ler o nosso pensamento, coisa que é bem diferente para os espíritos evoluídos, que eles não têm a necessidade que articulemos palavras, porque eles leem o nosso pensamento. Então é assim que Kardec diz: eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Isso vem em apoio ao que dissemos. Essa penetração é tanto mais fácil quanto mais o espírito está desmaterializado. Então, quanto mais desmaterializado, ou seja, quanto mais evoluído, quanto mais esclarecido for o espírito, maiores e melhores condições ele terá ou eles terão para lerem ou para ouvirem o nosso pensamento, esta transmissão através do pensamento. A faculdade de ver, diz Kardec, a faculdade de ver é um atributo essencial da nossa alma. Para ela, não há obscuridade e apresenta-se mais extensa, mais penetrante para os que estão mais purificados. Então, da mesma forma, acerca do pensamento, também acerca do atributo de ver. Quanto mais evoluído for o espírito, maior alcance ele terá em relação à sua visão, mais penetrante será a sua visão, porque para ele, para o espírito evoluído, não há obscuridade e apresenta-se mais extensa, mais penetrante para os que estão mais purificados. E ainda ele diz que a alma ou o espírito tem, pois, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são limitadas pela grosseria de seus órgãos. Contudo, na vida extracorpórea, o são cada vez menos à medida que se torna menos compacto o envoltório semimaterial. Então aqui Kardec nos lembra acerca destas percepções, acerca da visão em especial, que é o que ele está dizendo aqui neste item, que quando encarnado, ou seja, quando ligado ao corpo físico, a visão é mais grosseira, ficando limitada ao órgão da visão ou aos órgãos da visão. E ao deixar o corpo físico, esta visão, a depender da evolução do espírito, ela se amplia, ou seja, ela é mais ampla, mais extensa, mais penetrante, quanto menos compacto for o envoltório semimaterial
que ligava o corpo físico ao espírito, ou seja, o perispírito, que também faz às vezes do corpo do espírito. Esse envoltório, diz Kardec, tirado do meio ambiente, varia de acordo com a natureza dos mundos. Então, este envoltório semimaterial, que é o perispírito, ele, conforme aqui nos disse Kardec, ele é formado com a matéria do ambiente onde o espírito for chamado ou foi chamado para desenvolver as suas tarefas. Passando de um mundo a outro, os espíritos trocam de envoltório, como trocamos de roupa ao passarmos do inverno para o verão, ou do polo para o equador. Então aqui ele nos lembra acerca desta troca de vestimentas, que o espírito ou os espíritos trocam de envoltório, ou seja, o corpo espiritual, que é o perispírito. Conforme havíamos dito, o perispírito tem uma diversidade de funções ou de tarefas, e dentre elas, além de ser o laço fluídico que liga o corpo ao espírito, é também o molde do corpo físico e ainda é o corpo do espírito. Porque quando se materializa aqui no plano físico um espírito desencarnado, não é o espírito quem estaremos vendo ou visualizando, mas sim o corpo dele, porque o espírito é luz, é um facho de luz. Então, quando ele se materializa, a nossa visão, não estaremos vendo o espírito em si, porque estaremos vendo um corpo de acordo e moldado conforme a sua última existência, por exemplo, aquele corpo que nós conhecíamos ou que em algum momento nós o conhecemos. Então ele dá, neste caso, o perispírito, dá o mesmo molde para o espírito, para que ele se faça conhecido quando dá materialização. Então, quando vemos um espírito, que é via de regra o que nós falamos, eu vi um espírito materializado, em verdade nós vimos o corpo do espírito. E conforme ele diz, eles trocam de roupa ou de envoltório conforme nós trocamos de roupa aqui no plano físico. Os espíritos, acrescenta Kardec, os espíritos mais elevados, quando nos vêm visitar, vestem ou revestem-se do perispírito terrestre, e então suas percepções operam como nos espíritos vulgares, mas todos inferiores como os superiores não ouvem e não sentem mais do que aquilo que querem ouvir ou sentir. Sem possuírem órgãos sensitivos, podem tornar à vontade ativas ou nulas suas percepções, a depender da evolução da entidade espiritual. Só uma coisa são forçados a ouvir. Então aqui Kardec lembra que os espíritos, só uma coisa eles são forçados a ouvir. Isso eles não têm escolha. O conselho ou os conselhos dos bons espíritos. Em especial, os espíritos inferiores, eles não têm escolha, falar eu não quero ouvir ou não vou ouvir isto ou aquilo. Então eles não têm a escolha de deixar de ouvir os conselhos dos bons espíritos. A visão é sempre ativa, mas eles podem reciprocamente tornarem-se invisíveis uns aos outros, segundo a categoria que ocupem. Podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não o podem dos que lhes são superiores. Então os espíritos, a depender da sua vontade,
eles podem se ocultar uns aos outros na condição evolutiva em que se encontram. E aí Kardec lembra que não é possível se tornar invisível um espírito inferior ao espírito superior. Mesmo que ele tente se esconder de um espírito superior, ele não irá conseguir, porque o espírito superior irá vê-lo constantemente. Agora, o superior, o espírito superior, ele, quando da sua vontade, ele se fará invisível ao espírito ou aos espíritos inferiores. Então é isto que Kardec diz, que a visão é sempre ativa, mas eles podem reciprocamente tornarem-se invisíveis uns aos outros, segundo a categoria que ocupem, podendo, ou melhor, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não o podem dos que lhes são superiores. Nos primeiros momentos que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre perturbada e confusa, e se aclara à medida que se desprende e pode adquirir a mesma clareza que durante a vida, independentemente da sua penetração através dos corpos que nos são opacos. Então aqui Kardec lembra do momento da desencarnação, em que o espírito ou os espíritos, nos primeiros momentos que se seguem à morte, a visão deles é sempre perturbada e confusa, e se aclara, ou seja, vai se clareando a sua visão à medida que se desprende e pode adquirir a mesma clareza que durante a vida, independentemente da penetração através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão, quanto à extensão da visão pelo espaço infinito, no futuro e no passado, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Então aqui Kardec lembra e nos esclarece que não somos todos nós da mesma forma em relação à visão do espírito. A extensão da nossa visão, a amplitude da nossa visão espiritual em relação ao infinito, em relação ao futuro, em relação ao passado, depende sempre do grau de pureza e elevação do espírito. E ainda, Kardec na sequência diz que toda teoria, dir-se-á, não é nada tranquilizadora. Pensávamos que uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais, e nos informais que ainda sofreremos, e, seja de uma maneira ou de outra, é sempre sofrer. Então aqui Kardec nos esclarece acerca do sofrimento, em especial do sofrimento moral, pelo qual ou pelos quais poderemos passar após deixarmos o corpo físico. Então toda esta teoria, dir-se-á, não é nada tranquilizadora. Pensávamos que uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais, e nos informais que ainda sofreremos, e seja de uma maneira ou de outra, é sempre sofrer. Ah, sim, diz Kardec, podemos ainda sofrer muito e por muito tempo, mas podemos também não mais sofrer, mesmo desde o instante em que deixamos a vida corpórea, porque este sofrer ou não sofrer é a nossa escolha, ou vai depender das nossas escolhas. Se nós escolhermos não mais sofrer e passarmos a fazer escolhas mais acertadas para a nossa vida, não mais sofreremos.
aqui no corpo físico e em especial quando deixarmos este corpo físico. Então esta é uma escolha nossa. A partir do momento em que nós trilharmos verdadeiramente os caminhos ensinados, exemplificados por Jesus, nós não mais sofreremos. Então assim fechamos este parêntese com estas citações neste terceiro estudo, com base neste item 257, sobre este ensaio teórico das sensações nos espíritos, para aprofundarmos um pouco mais nessas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume número 6, capítulo 2, que são os comentários a este item 257, em que Miramês diz da seguinte maneira: devemos observar aonde nossos pensamentos encontram o sofrimento, pois aí se encontrará o nosso clima de vida. É bom lembrarmos-nos de Jesus, o que para nós é um grande prazer, quando ele diz, e Mateus anota no capítulo 6, versículo 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, as nossas escolhas. Quais são as escolhas que estamos fazendo para a nossa vida? Qual é o nosso clima de vida? Que é exatamente sobre isto que aqui Miramês nos fala. E ainda ele acrescenta, após dizer, anotar Miramês estas palavras de Jesus nas anotações do evangelista Mateus, Miramês acrescenta: quando buscamos determinadas sensações e a elas nos ligamos pelo desejo, qual se fossem o nosso tesouro, ficamos presos a elas por tempo indeterminado. Então, quando fazemos ou quando fizermos escolhas equivocadas aqui na vida, e nos ligarmos a estas escolhas, ao deixarmos o corpo físico, nós sentiremos as sensações, teremos estas sensações destas escolhas equivocadas por tempo indeterminado. Se estivermos presos ao materialismo, não é pelo fato de deixarmos o corpo físico que deixaremos automaticamente de nos comportarmos como materialistas. E aí Miramês acrescenta: quando conhecemos Jesus e o acompanhamos, vêm as mudanças de costumes e alteramos o rumo das nossas sensações, buscando tesouros eternos naquele bem que universaliza os nossos sentimentos. Vejamos esta afirmativa que já dissemos em outros lugares, que nos serve de orientação quando queremos nos referir à doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, diz Miramês, é força divina nas mãos humanas. Ele acompanha o progresso em todas as suas nuances, doando aos homens, com a maturidade necessária, os conceitos de Jesus que brilham na sua mais perfeita revivescência, ajudando os encarnados a se libertarem dos laços inferiores que os prendem às más sensações. Então a doutrina espírita veio até nós e está no meio de nós há mais de 160 anos, exatamente para esta revivescência do Evangelho de Jesus. Basta que façamos as escolhas corretas. E aí Miramês acrescenta: para aqueles que começarem a viver o amor e a caridade, ao passarem para o plano espiritual, as sensações serão outras. Elas lhes farão chorar de alegria pela glória que seu esforço no bem lhes conferiu. Sem sombra de dúvida, conforme aqui nos lembra Miramês,
as melhores escolhas que precisamos fazer para a nossa vida, não apenas aqui no plano físico, mas pela e para a eternidade, exatamente a prática do bem. Que possamos fazer estas escolhas para a nossa melhoria, para a nossa iluminação, para que possamos caminhar seguindo as pegadas de Jesus. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e na próxima oportunidade, no nosso próximo encontro, que será o quarto encontro, refletindo com base neste item 257, este ensaio teórico acerca das sensações nos espíritos, nós concluiremos estas reflexões. Abraço fraternal em nome do Senhor Jesus.